Moadim lesimcha, Chag Sameach. Estamos agora na Parashá Shmini. Vamos estudar a primeira Sichá do volume 12, Yud Beit, que descreve a história tão famosa da morte dos dois filhos de Aaron, Nadav e Avihu. E toda a questão é por que eles faleceram. Se eles realmente erraram, o que eles erraram, qual foi a razão que eles faleceram. E se nós vemos na continuação da história, notamos que Moshe fala para Aaron, os dois, na verdade, são superiores a eu e você. Como ele falou, Bikrovai Kadesh, que Deus havia dito que eu serei santificado por aqueles que são próximos a mim. E eu achava que era ou eu, Moshe, ou você, Aaron. E na prática nós vemos aqui que seus dois filhos que faleceram, eles são superiores a mim e a você, porque os dois que na verdade acabaram sendo consagrados e elevados e falecendo nesse grande dia. Isso tudo aconteceu no dia da inauguração do templo, Bayom Hashmini, no 8º dia do Shivat Yemei HaMiluim, que foi Rosh Chodesh Nissan. Os dois filhos de Aaron, eles quiseram trazer uma oferenda para Deus. Eles quiseram se aproximar de Deus. Eles estavam com uma êxtase especial. E a Torá descreve Vaikhu Bnei Aaron. É bom abrir o Chumash, para ver o Chumash, a Parashá, junto com o Rashi, no capítulo 10, no versículo 1 e 2. Então, Nadav e Avihu, os dois filhos mais velhos de Aaron, cada um pegou o seu martató, seu incensário. Eles trouxeram um fogo de fora, um fogo de casa, colocaram o fogo nesse incensário e depois colocaram o ketoret, um incenso nessa pá, e eles ofereceram lifnei Hashem merzara. Eles trouxeram perante Deus um fogo estranho que ele não havia lhes ordenado. E daí a Torá descreve, Vatetze esh, saiu um fogo, milifnei Hashem, diante de Deus, que saiu um fogo do Kodesh HaKodashim, Vatoch alotam vayamutu, e consumiu eles, e eles morreram perante Deus. Como o Medrash descreve, que saiu um fogo do Kodesh HaKodashim, como duas labaredas de fogo, que se subdividiram em 4 labaredas, 4 fios, na verdade, de fogo, e cada um entrou nas 2 narinas de Nadav e Avihu e acabou queimando eles, queimando o corpo, e a roupa continuou intacta, ou queimando só a alma deles, quer dizer, a alma deles foi embora, e o corpo também continuou intacto. Mas foi essa forma que eles acabaram falecendo. Sobre a palavra Vatetze esh, um fogo saiu. O Rashi explica 2 explicações por que eles acabaram falecendo. E sobre este Rashi, que é a nossa Sichá, Rabbi Eliezer disse, os filhos de Aaron só morreram porque eles se atreveram a julgar e tomar decisões legais na presença de Moshe, seu mestre. Horu alacha bifnei Moshe Rabban. Eles trouxeram uma decisão, eles fizeram uma halachá, eles tomaram uma decisão halakhica na frente do seu mestre. Pois a situação daquele dia era que o povo trouxe todas as oferendas, os korbanot, sobre o Mizbeach, o altar das oferendas dos korbanot, e não acontecia nada. A presença divina não pairava, o fogo do céu que iria pairar, não pairou. Como já explicamos nos outros 2 shurim, exatamente essa situação, até que Moshe chamou a Aaron, entraram no santuário e a presença divina pairou e consumiu os korbanot. Mas neste meio tempo, os filhos de Aaron e o povo todo estavam preocupados que os sacrifícios, os animais estavam lá sobre o altar e não estava acontecendo nada. Então eles foram para casa e trouxeram um fogo que não foi ordenado, um fogo estranho, e colocaram sobre o altar naquele momento. E também foram e trouxeram o seu sacrifício, o seu incenso, o seu ketoret. Isso significa que eles ensinaram uma halachá
perante Moshe Rabbeinu. Que alahá? Esse fogo que tinha no Mizbeach, tinham dois fogos. Tinha o fogo que ia cair do céu, e tinha o fogo que os Kohanim colocavam, acendiam todo dia. Sempre precisava ter um fogo aceso. Então tinha um fogo milagroso, mas tinha um fogo que o homem também trazia. Mas esta lei, que os Bnei Aharon deveriam colocar um Esh ala Mizbeach, ainda não havia sido ordenada para o povo. Moshe havia escutado sim essa lei de Deus, mas ele não orientou o seu irmão e muito menos os seus sobrinhos. E eles deduziram essa lei por conta própria e ensinaram uma lei, ou fizeram uma lei sem a orientação do líder, que era Moshe Rabbeinu. E por isso que eles foram punidos. Uma segunda explicação, Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, que ele também era um Kohen Gadol, o grande Rabbi Ishmael, ele disse que eles morreram porque eles tinham entrado no santuário depois de terem bebido vinho. Shetuyei yain nechnasu lamigdash. Qual é a prova disso? A prova é que após a morte deles, a Torá advertiu aos sacerdotes sobreviventes para que não entrassem no santuário depois de terem bebido vinho. E isso, na verdade, é a prova. Os próximos versículos da Torá descrevem todas as leis que um Kohen não pode trabalhar embriagado após ter bebido vinho. Então, é uma prova que, da onde eu sei que eles morreram, por causa de vinho, o fato é que a próxima advertência é sobre isso. E para provar isso, o Rashi ele traz o Medrash. Isso pode ser comparado a um rei que ele tinha um mordomo fiel, etc. Ele tinha um ben bait, que de Ita bevaikra Rabba, ele só descreve essas três palavras. Um rei que ele tinha um mordomo fiel, um ben bait, etc. Vechulei. E o Rashi não descreve a continuação deste mashal. Só para entendermos o que o Medrash conta, e o Rashi ele estaria nos ensinando com esse Medrash, quando o rei encontrou o mordomo na entrada da taberna, ele cortou a sua cabeça em silêncio e nomeou um outro mordomo no seu lugar. A princípio, não se sabia porque o rei condenou o primeiro à morte. Mas quando ele proibiu o segundo, dizendo: você não deve entrar pela porta das tabernas. Daqui deduzimos por qual razão que o rei tinha condenado o primeiro à morte. Mesma coisa em relação à história de Nadav e Avihu. A Torá descreve que um fogo consumiu eles. Por que eles morreram? A próxima orientação, a Torá falou: não bebam vinhos, para que vocês não morram. Ou seja, porque Nadav e Avihu morreram por causa que eles beberam vinho. E sobre esse Rashi, o Rebbe faz várias perguntas. Primeira pergunta, a Torá descreve claramente qual foi o pecado dos filhos de Aaron. Esh Zarah. Eles trouxeram um fogo estranho que Deus não havia ordenado. Ponto final. Esse foi o motivo que eles morreram. Porque o Rashi precisa inventar novas explicações. E se ele tem que explicar alguma explicação, traga algo que combina com as palavras da Torá, que tem a ver com o fogo. E não que eles orientaram na frente de Moshe, ou que eles entraram embriagados. Essa bem da explicação sobre o Rashi, a regra sobre o Rashi, que quando ele traz duas explicações, significa que a primeira explicação é a melhor explicação para entender o Pasuk, e a segunda é necessária também, mas é em segundo lugar, por causa que é inferior à primeira explicação. E precisamos entender por que o Rashi precisou trazer aqui duas explicações. E também, quando o Rashi ele menciona o Man de Amar, quem é o sábio que disse essa explicação, é porque algo nós aprendemos ao saber de quem era esse sábio, quem foi essa pessoa que falou isso. E aqui ele descreve que foi Rabbi Eliezer e Rabbi Ishmael. E depois, quando ele traz o Medrash, como falamos antes, ele só traz as palavras Mashal Melech Shayalo Ben Bait. Exemplo de um rei que ele tinha um escravo fiel, um mordomo fiel.
Por que você não escreve a continuação? Se você quer me ensinar alguma coisa com esse medrash, então traz até o final. E se você só quer mencionar, então só escreva olhe no medrash, sem entrar nos detalhes, sem falar nenhuma palavra. E o Rebbe aqui se apega ao título do Rashi. Um fogo saiu, vatetze esh. Significa que toda a ideia do Rashi é para explicar essas palavras. E não sobre a morte deles, mas para explicar a razão de tudo que aconteceu foi do vatetze esh. Ou seja, eles faleceram de uma forma midá keneged midá, elas por elas. Eles trouxeram um fogo, então veio um fogo e consumiu eles. Então, aparentemente, é um fogo estranho, é um fogo negativo, que por isso causou a morte deles. Mas se nós enxergamos 2 psukim antes disso, no versículo 24, a Torá descreve vatetze esh milifnei Hashem vatochel olam mizbeach et haolav et hachalavim. Veio um fogo diante de Deus e consumiu os korbanot, as oferendas queimadas e as gorduras sobre o altar, e todo o povo viu e louvaram a Deus. Ou seja, foi a presença divina que pairou finalmente no altar, no Mishkan, que foi algo maravilhoso. Foi a maior recompensa que eles estavam aguardando tanto tempo. E agora, de repente, você me fala 2 versículos depois, vatetze esh, as mesmas palavras, é algo negativo, é algo que trouxe uma morte, é algo proibido que eles trouxeram. Então, por causa dessa pergunta, o Rashi chegou à seguinte conclusão, que o vatetze esh, no falecimento de Nadav e Avihu, é algo positivo, é algo maravilhoso. É o mesmo assunto, ou muito parecido com a Sheraat HaShekhinah, com Gilui Shel Kedushah, a presença divina e a revelação da santidade que veio através do outro fogo. Ou seja, da mesma forma que Aaron, o pai deles, trouxe um fogo e trouxe a presença divina, eles também, trazendo o incenso, também trouxeram a presença divina. Só que o quê? Qual foi a falha aqui? Qual foi o Hisaron? Foi be'ofen anhagatam. Foi da forma que eles se comportaram, da forma que eles fizeram esse trabalho. E por isso que eles acabaram falecendo. Mas o trabalho em si foi um avodah kedoshah, foi um serviço sagrado, positivo. Mas o jeito, a forma que eles trouxeram. Então por isso que o Rashi ele fala, Lo meitu bnei Aaron aledei avodah. Eles não morreram pelo trabalho, mas sim da forma que eles fizeram. Primeira explicação, que eles ensinaram na frente de Moshe Rabbeinu numa lei. E é isso que a Torá descreve, eles não foram ordenados, mas era algo positivo. Eles fizeram da forma errada, mas o trabalho em si era algo positivo. Por isso que é chamado Esh Zarah. É estranho para eles, é um trabalho estranho para eles que eles fizeram da forma errada. Mas será que só por causa disso, da forma errada que eles orientaram na frente de Moshe Rabbeinu, então eles mereceram uma morte? No dia da inauguração do templo? Então por isso que o Rashi ele traz isso no nome do Rabbi Eliezer. Quem era Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer é mencionado em vários lugares no Talmud, nos Medrashim, sobre a grandeza dele, Godel Kocho Bechokmato Batorá, a sua grande força e sabedoria na Torá. Como tem algumas explicações incríveis sobre ele, que dizem o seguinte, Yachol atah lomar divrei Torá yoter mima shekiblu besinai. Você, Rabbi Eliezer, pode ensinar palavras de Torá mais do que receberam no Monte Sinai. Essa cadeira, ou essa pedra, na qual Rabbi Eliezer sentava e ensinava, é parecida com o Monte Sinai. E o Rabbi Eliezer, que senta sobre essa pedra, ele é comparado com o Aron Habrit, a arca sagrada. E essa é a pessoa que descreve no Pirkei Avot, no capítulo 2, na Mishnah Tet, Bor Sud Sheinu Me'abed Tipah. Um buraco cimentado que não perde nenhuma gota que cai sobre ele. Isso era Rabbi Eliezer. Mas com toda a sua grandeza,
Rav Eliezer, ele nos ensina a seguinte frase na Gemara: Haomer davar shelo shama mipi rabo, gorem la shechina shetistalek misrael. Aquele que fala algo que ele não ouviu da boca do seu mestre, ele causa que a presença divina se afaste do povo de Israel. Olha só, se você fala algo da sua barriga que você nunca ouviu do seu mestre, você afasta a presença divina. Antes falamos algo que aproxima a presença divina. Se você fala algo dessa forma, você afasta a presença divina. Pior ainda, se você fala na frente do seu mestre algo que você não ouviu do seu mestre. Então, com isso, entendemos melhor porque eles mereceram tal castigo. Porque essa é a opinião de Rav Eliezer. Com a grande importância do estudo da Torá, mas nunca fale algo que você não aprendeu com seu mestre, e muito menos na frente do seu mestre. Por isso que eles mereceram esse castigo. Mas fica muito contraditório. Acabamos de falar que o Esh, o fogo em si, que Aharon acabou de trazer, é um fogo que trouxe a presença divina, que aproximou a presença divina. E o fogo que eles trouxeram, Bnei Aharon, também é um fogo que é parecido com a revelação divina, com a revelação da presença divina. E agora você me fala que eles ensinaram na frente de Moshe, e isso causou a Istalkut a Shekhinah, que afastou a Shekhinah. Não bate muito bem. É algo positivo ou é algo negativo? Por causa dessa pergunta, o Rashi traz a segunda explicação. A explicação do Rabi Ishmael, que eles entraram embriagados no templo. E isso é algo que ninguém sabia ainda. Isso é algo que ninguém foi ordenado, nem mesmo Moshe Rabbeinu havia sido ordenado que um Kohen não pode trabalhar embriagado. Ou seja, o Ketoret, o incenso que eles trouxeram, foi perfeito. E não foi nenhuma verá, nenhuma transgressão. E por isso que trouxe a presença divina. De acordo com essa explicação tão maravilhosa. E é isso que Rashi ele continua falando. Saiba que depois do falecimento deles, nós fomos ordenados sobre a proibição de beber vinho e entrar no templo. O que ele quer nos ensinar com isso? Que somente após o acontecimento eles foram ordenados. Mas antes eles não haviam sido ordenados. Não tinham tzivui, não tinha uma ordem divina sobre isso. Então por isso não foi um grande pecado. Então, se é assim, porque eles foram castigados? Porque eles morreram. Se eles não foram ordenados, por que eles morreram? Fala o Rashi, Mashal lemelech shayalo ben bait. Esse é um exemplo de um rei que ele tinha um mordomo fiel. E ele só traz, como está escrito no Vaikra Rabbah, no Medrash. O que o Rashi quer nos ensinar com essa frase? Essas duas palavrinhas, ben bait, o mordomo fiel. Fiel quer dizer alguém que faz parte da família real, que ele já está lá há muitos anos. E ele já sabe o gosto e os desejos do rei, e aquilo que o rei não deseja, não gosta. E ele já deveria ter esse feeling, esse simancol de saber, sozinho, por conta própria, sem uma advertência, de não fazer algo contra a vontade do rei. E é isso que Rashi está nos ensinando aqui. Por que Bnei Aharon foram castigados? Eles não foram ordenados porque eles eram Bnei Bait. Eles eram fiéis. Eles faziam parte da família real. Eles subiram no Monte Sinai, Aaron, Moshe, os 70 anciões, e Nadav e Avihu. Eles estavam no mesmo nível de Moshe e Aaron, os 70 anciões. E depois que a Torá descreve Bikrovai e Kadesh, eles eram muito próximos de mim. E eles deveriam por si só saber o comportamento correto de fazer na casa de Deus. E de não fazer nada na casa do rei que não foi ordenado explicitamente. E o Rashi acrescenta, fala, sabe quem falou isso? Foi o Rabi Ishmael. Quem era o Rabi Ishmael? Kohen Gadol, o grande Rabi Ishmael, o sumo sacerdote,
que ele era alguém que Messayei a Kahanei. Ele sempre ajudava os outros Kohanim. Ele sempre facilitava a situação deles. E fazia as situações mais lenientes, mais simples, nas transgressões dos Kohanim. E aqui também, Rabbi Ishmael, ele está falando essa resposta para falar que o pecado deles não foi o grande pecado. Apesar que não bate exatamente com as palavras do Pasuk, da Torá. Mas ele aqui queria falar o seguinte: eles não pecaram tanto. Eles não orientaram na frente de Moshe Rabbeinu algo que eles não foram ordenados, que nem a outra explicação, a primeira. Eles simplesmente beberam vinho e eles nunca foram orientados sobre isso. E essa que era a vida de Rabbi Ishmael, de sempre facilitar e ajudar a vida dos Kohanim. Linda explicação. Mas o Rashi coloca isso aqui em segundo lugar. Em segunda explicação. Porque temos alguns problemas sobre essa explicação do Rabbi Ishmael. A Torá descreveu, vai acrivo Eshzará. Eles trouxeram um fogo estranho. Quer dizer que o próprio fogo estranho, o fogo era estranho. Isso era a transgressão deles. Não por algo paralelo. Não pelos homens que trouxeram porque eles estavam embriagados. Não é isso que a Torá descreve. A Torá fala que o fogo foi errado. E se o pecado deles foi por estarem bêbados, porque saiu um fogo? O que tem a ver fogo com bebida, com vinho? Por causa dessas duas perguntas, o Rashi coloca essa explicação em segundo lugar. Desse Rashi nós podemos aprender algumas halachot, algumas leis práticas. O Rashi ele escreveu Sheoru alachá bifnei Moshe Rabban. Eles ensinaram uma halachá na frente de Moshe, o seu mestre. A proibição é de ensinar na frente do mestre. O que o Rashi enfatiza que foi Moshe o seu mestre? E a pergunta é maior ainda. A chutzpah deles, de terem ensinado uma halachá, era na frente do seu pai. Aaron, que era o Kohen Gadol, que era o mestre deles, era o pai deles, e eles acabaram desonrando o seu pai, tendo a falta de kavod ao seu pai, a Aaron. Porque era o trabalho de Aaron de trazer o incenso. Moshe ensinou a Aaron como trazer o Ketoret. E aqui eles estão indo contra o trabalho do próprio pai. Que a Torá descreveu também já antes, nos 10 mandamentos, claramente, você tem que honrar o seu pai. E por que o Rashi escreve aqui que eles desonraram Moshe Rabbeinu? Tem uma diferença entre a honra do pai e a honra do mestre. Na frente do seu mestre, por exemplo, você não pode sentar e comer na frente do seu mestre só se o mestre te dar a permissão de você sentar e comer. E se o mestre não quiser, ele não precisa te permitir sentar ou comer. Ele não precisa abrir mão do seu kavod, da sua honra, da sua posição. Mas um filho, quando ele come perante o seu pai, mesmo que seu pai é seu mestre, seu grande mestre, ele come e senta na frente do pai. Por quê? Porque provavelmente Av mochel al kevodó libono. O pai abre mão da sua honra, do seu kavod, pelo seu filho. Ou seja, apesar que a honra do pai é superior ao mestre, quando que é um pai que é seu professor também, mas por outro lado, o pai abre mão da sua honra. Ele abre mão do seu kavod. E aqui, na verdade, Aharon, ele estaria abrindo mão do seu kavod, da sua honra, do seu orgulho, pelo seu filho, que estaria fazendo algo maravilhoso, que estaria trazendo o Ketoret. Então não é tão grave. Então por isso que o Rashi ele fala que eles orientaram perante Moshe Rabbeinu. Porque pelo Aaron eles não seriam castigados dessa forma. Mas perante Moshe Rabbeinu sim seriam castigados. Isso tudo, desses diukim do Rashi, nós aprendemos essa lei da honra do mestre e a honra do pai, que é seu mestre também, qual que vem antes. Meiei na Shel Torah, o que nós aprendemos aqui, da parte mais mística
da Torá que nós aprendemos para a nossa vida. Aqui é a terceira Sihá que estou ensinando pela terceira semana, que novamente descreve a honra de Moshe Rabbeinu, a importância do Rebbe da geração, do líder da geração e do Moshe Rabbeinu. E qual é a consequência quando que você desonra Moshe Rabbeinu, quando que você está desconectado com o Rebbe da geração. Então, daqui nós vemos, apesar da grandeza do nível espiritual de Nadav e Avihu, que era tão elevado, como falei antes, que Moshe falou para Aaron, eles Gidolim, Mimeni, Mimcha, eles são acima, são maiores do que eu e você. Como Hashem falou, Bikrovai, eles são próximos de mim, mas eles foram castigados com o pior castigo. Eles morreram. Por quê? Porque eles não tiveram o bitul, a humildade, a anulação, a submissão correta perante o seu mestre. Shoru alachá befanav, porque eles orientaram, fizeram uma lei perante o seu mestre. E Rabbi Eliezer, com toda a grandeza, com toda a Torá que ele tinha, ele nos ensina, se você ensina algo, fala algo perante o seu mestre, ou não perante o seu mestre, algo que você nunca ouviu da boca dele, você causa que a Shekhinah, Tistalek, Israel, que a presença divina se afaste do povo de Israel. Ou seja, essa sua submissão, esse seu bitul perante o seu mestre, tem a ver com a revelação ou com a ocultação da presença divina, não só para você, mas para todo o povo de Israel. Então por isso que ninguém nunca diga, eu sou um grande Talmid Chacham, eu sou um grande erudito, eu sou um grande tzadik. Eu não preciso ter essa submissão perante o mestre e aguardar que ele me oriente a algo. Eu vou seguir a vida da forma que eu quiser. Por que eu preciso de um Rebbe? Por que eu preciso de um mestre? Por que eu preciso de um rabino? Deixa que eu abro sozinho o Shulchan Aruch e tomo conta da minha vida. Olha só o que aconteceu com Nadav e Avihu. 2 grandes tzadikim, 2 grandes koanim. Todo o pecado deles foi porque eles orientaram perante Moshe Rabbeinu. E não foi só um castigo para eles, mas para todo o povo de Israel, que acabou sendo prejudicado e perdendo a presença divina. Mas por outro lado, então não preciso fazer nada, vou ficar só no rabo do mestre, só me apegando ao mestre? Não, você tem que estudar a Torá, você tem que se esforçar, você tem que quebrar a cabeça, você tem que estar totalmente mergulhado no estudo da Torá. Você tem essa obrigação, e é isso que Rashi ele continua falando. Rabbi Ishmael dizia, eles entraram embriagados no Migdash, e por isso que eles morreram. Vinho, Yain, representa o nível de Binah, de entendimento, de você captar uma lógica. Embriagado significa alguém que está totalmente mergulhado no entendimento de captar a Torá. Qual foi o pecado deles? Que eles entraram no Migdash. Desta forma, embriagados de estudo de Torá. Esse problema de entrar embriagado de vinho é só quando você entra no Migdash, no santuário. O problema de estar totalmente mergulhado no estudo da Torá é só quando que entra no Kodesh. O que significa entrar no Kodesh? É na hora da Tefilá. Na hora que você está perante o rei dos reis, ali você não pode ter o seu palpite, ter a sua opinião própria, a sua forma de pensar. Como está escrito, a pessoa que ela mexe um dedinho, ou dá um piscar de olhos perante o rei, ele está na frente do rei, ele dá um piscar de olhos para alguém que está do lado dele, ele já merece perder a cabeça. Porque na frente do rei você deve estar betachlita bitul, com todo o bitul, toda a humildade e submissão perante o rei. Que a avda kamemare, como um escravo na frente do seu patrão. Nessa hora que você está na frente do templo, na frente do rei, você não pode estar embriagado. Você não pode estar estudando um David de Gemara. Mas quando você está sozinho, fora do santuário, sim, você deve sim estar embriagado com vinho da Torá, totalmente mergulhado e imerso e concentrado nesse estudo.
como a Gemara traz uma história, que tinha uma rainha que encontrou com Rabi Yehuda ben Abilai e falou para ele, seu rosto, você está com cara de bêbado. E Rabi Ishmael falou para ela, sabe por quê? Porque Talmudó, Beyadó, porque o estudo da Torá está na mão dele, que ele está tão mergulhado no estudo da Torá, fisicamente ele aparentava como um bêbado, totalmente imerso na concentração, no estudo da Torá. E esse momento da tefilá, quando a pessoa entra no santuário, e ele está com a sua submissão, com o seu bitul, e ele não está metido no seu estudo, na sua lógica, então essa submissão permite e dá para ele a força que todo o trabalho do dia inteiro ele possa estar permeado com esse bitul, com essa anulação perante Deus, e que o estudo também seja da forma correta, como que Deus nos orientou. A pergunta é como isso? Como que dá para você estudar com a sua lógica, com o seu intelecto, com o seu raciocínio, e ao mesmo tempo manter a submissão, a anulação perante o mestre, que daí não usa a minha lógica. E por isso que o Rashi ele fala, Mashal lemelech shayelo ben bait. Ele tinha um mordomo fiel, alguém que faz parte da casa, que faz parte do santuário. Aqui é Bnei Israel, que é um ben bait. Ele é fiel perante o Rei dos Reis, Akadosh Baruch Hu. E ele que realmente nos dá essa força de juntar esses dois opostos. Que você possa estudar com a sua lógica, com a sua concentração, com o seu entendimento, e ao mesmo tempo ter o bitul, a submissão perante Deus. E é isso que nós fazemos. Através desse trabalho, conseguimos trazer Deus dentro do mundo. E conectar os dois opostos, divindade e o material, e o mundo físico. Que o mundo possa seguir as orientações de Hashem, e que Hashem ele possa estar revelado dentro desse mundo físico, que isso realmente vai aproximar, e vai trazer um momento, na era messiânica, que Deus estará revelado fisicamente, e toda a carne vai ver Deus, não somente a alma vai ver Deus, mas a carne física vai ver Deus, com a vinda do Mashiach Tzidkeinu, que seja realmente muito em breve, se Deus quiser.